vilão de terror já é, por definição, assustador, ou deveria ser. Adicione a isso uma máscara que esconde a sua identidade e pronto, você tem um personagem assustador que vai ser o sucesso das festas da fantasia. No vídeo de hoje vamos dar uma olhadinha nas melhores e mais assustadoras máscaras dos vilões de filmes de terror. Seja porque deixam ele mais misterioso ou porque a expressão marcada é sinistra, essas máscaras conseguiram cumprir o seu objetivo de marcar esses vilões na história e aterrorizar a gente. Vamos ver quais são? Oi, eu sou a Ariana Lawson, sejam bem-vindos à Ala Secreta. Antes de começarmos a lista, caso seja novo por aqui e goste de terror, se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo para não perder os 2 vídeos novos toda semana. Já deixa seu like também antes que se esqueça, porque isso ajuda muito no vídeo. Começando pelo 10º lugar, temos um assassino que só apareceu em um filme que ainda não é considerado um clássico nem nada, mas que é muito elogiado entre críticos e fãs. O assassino mascarado de Hush, A Morte Ouve. Nesse filme temos uma escritora com deficiência auditiva que mora numa casa afastada no meio do mato. Um dia, totalmente por acaso, um assassino estava passando por ali e se deparou com ela, sozinha, numa casa toda de vidro e que ainda por cima não podia ouvir nada enquanto ele assassinava sua amiga ao lado dela. Vendo uma ótima oportunidade para se divertir com a nova presa, ele passa a atormentar a mulher antes de partir para o ataque. A máscara que ele usa tem essa expressão congelada que vamos ver em outras máscaras dessa lista. Um quase sorriso mais irônico. O material inflexível deixa a aparência firme e imutável. E, infelizmente, ele só usa a máscara por pouco tempo no início do filme, e eu considero isso um dos grandes erros desse filme aqui, porque seria muito mais sinistro se ele continuasse usando ela. Hush é um filme muito bom. Tem uma protagonista que luta pra caramba pra sobreviver e um vilão que nos dá arrepios, e essa máscara com certeza influencia nisso. Em 9º lugar, temos um vilão que, em listas passadas, vocês já comentaram reclamando por ele não ter aparecido, e aqui ele está finalmente aparecendo no canal e merecendo muito a posição nessa lista. O Predador não tem apenas uma máscara, mas toda uma armadura super tecnológica que o faz ser o melhor predador de todos os mundos. Tira a armadura e vem no mano a mano pra ver se ele ainda se garante. Garante, gente, a gente já viu isso nos filmes. A máscara dele, enquanto a usa, o faz parecer um robô inatingível, já que ela, junto com a armadura, oferecem proteção à criatura. A cobertura metálica deixa um ar de imponência a ele, de que ninguém vai conseguir virar o jogo e sobreviver àquela luta. Quando ele tira a máscara, a gente prefere que ele coloque de volta, porque que bicho feio, minha nossa, parece um inseto gigante. De qualquer forma, a máscara serve para acrescentar ao fator desconhecido, já que aquela coisa definitivamente não é humano e os fazem parecer ainda mais invencíveis. Em 8º lugar, a Máscara de Coelho de Donnie Darko. Como um disclaimer aqui, eu não vi muito como esse filme aqui é um filme de terror, porém na classificação original dele, ele é um horror movie, então é filme de terror. Porque por mais que esse filme não foque em si em assustar a gente, essa fantasia de coelho distorcida pra caramba é horripilante. Aqui temos um garoto que depois de um acidente passa a ver um coelho sinistro que o avisa sobre o fim do mundo que tá quase chegando. O filme é muito doido, Jake Gyllenhaal tá incrível no papel dele. Apesar de ser muito confuso em algumas partes, principalmente aquele final, eu adorei esse filme aqui. Se você ainda não viu, eu recomendo demais. Acontece que esse personagem misterioso fantasiado de coelho é sinistro demais. Pra começar, que tipo de coelho é aquele? É totalmente distorcido e estranho. A pessoa por baixo da fantasia também ajuda no clima sombrio, nunca falando com a própria voz, mas com uma voz dentro da cabeça do Donnie, aparecendo de longe e se movendo pouco. E quando a gente descobre a verdade sobre ele, não deixa nem um pouco menos sinistro. Definitivamente tem que entrar nessa lista. Em 7º lugar, a máscara do assassino da franquia, O Colecionador de Corpos. Apesar de eu só ter assistido o primeiro filme dessa franquia, pelo menos até agora, já deu pra entender o porquê dessa franquia ter ganhado tantos filmes e ter merecido tanto o amor dos fãs. Na história do primeiro filme, temos um cara que, para pagar uma dívida, rouba a casa que ele estava trabalhando. Acontece que na noite em que ele invadiu, outra pessoa tinha invadido antes, feito toda a família de refém e espalhado armadilhas mortais pela casa toda. Esse primeiro filme é dos meus roteiristas de Jogos Mortais, e eles tinham essa intenção de expandir o conceito dos jogos para um universo independente de John Kramer e seus ideais, para criar um novo assassino slasher icônico. E eles conseguiram. Esse assassino aqui e essa franquia como um todo é sempre muito lembrada, principalmente por fãs de terror gringos. O primeiro já virou um filme cult. O cara não tem nenhuma piedade com as pessoas, as torturando de formas horríveis e então as matando sem pensar 2 vezes. Na verdade, ele trata uma aranha melhor do que um ser humano,
como a gente pode ver na cena em que ele abre a janela para deixar uma aranha sair, enquanto tem duas pessoas presas no banheiro. Uma delas já tá com as tripas para fora e a outra teve seus lábios costurados. Então ele já é assustador, mas a máscara acrescenta ainda mais. É uma máscara simples, de tecido com buracos para os olhos e para a boca. Eu não quis considerar máscaras que são na verdade sacos aqui nessa lista, tipo Jason Sexta-feira 13 parte 2 ou o Assassino Fantasma, mas o colecionador transformou a dele em uma máscara propriamente dita, então entra na lista. O que mais chama a atenção nesse assassino são seus olhos, que são totalmente pretos e opacos, sério, é a coisa mais sinistra de todas. Eu nem deixei a foto dele aqui no vídeo por muito tempo, porque eu não quero traumatizar ninguém, mas é completamente sinistro. E a máscara dele evidencia muito isso, dá nervoso só de lembrar. Agora, vamos furar uma regra da lista? Em sexto lugar, o boneco Billy, de Jogos Mortais. Eu sei que quando o povo cria essas listas das melhores máscaras do terror e eles se referem a Jogos Mortais, eles estão falando da máscara de porco. E não me leve a mal, aquilo é macabro demais e com certeza merece ser mencionada, mas considerando entre a mais icônica, a máscara do Billy é a mais lembrada quando se fala da franquia. Eu sei que isso quebra a regra da lista, porque essa aqui não é uma máscara que o vilão usa, e sim um fantoche, mas o John Kramer o usou para esconder a sua identidade lá nos primeiros jogos, quando o boneco Billy apareceu na TV para ditar as regras do jogo. Então eu vou colocar ele aqui no vídeo, sim, porque ele é sinistro, ele é icônico e o canal é meu, lidem com isso. O que temos por trás desse personagem é que ele aparece no primeiro filme, e nós como audiência assistimos aquilo pela primeira vez, apesar de não ser o primeiro jogo que o personagem fez, e reagimos junto com os personagens à aparição de Billy na TV, os avisando que a sua situação de merda ia ficar ainda pior. Fantoches já são assustadores por si só, e são amplamente usados em filmes de terror como prova disso. O visual do Billy com as espirais na bochecha e aquela luz verde típica de Jogos Mortais o iluminando, o fazem ser ainda mais marcante. Em qualquer lugar que você esteja, se uma TV liga e aquele boneco aparece, já é o suficiente para querer sair correndo. Em quinto lugar, a máscara de Hannibal Lecter em O Silêncio dos Inocentes. Essa aqui é a única máscara na lista que o vilão não usa por vontade própria e sim é usada contra ele, mas ela o deixa parecer ainda mais assustador e imprevisível, o que faz a gente ter ainda mais medo do cara. Hannibal Lecter é o ápice de qualquer serial killer. Extremamente inteligente, bem estudado, o cara é um doutor em psiquiatria, e o que ele tem de educação, tem de crueldade. Ele é um canibal que prepara pratos chiques com as suas vítimas e as serve em jantares dos quais ele sempre tem algum convidado que não faz ideia do que tá em seu prato. Ele é um manipulador de primeira linha, já que com a sua formação sabe bem como a mente humana funciona. A máscara só aparece no filme por alguns minutos numa cena bem rápida, mas foi o suficiente para ficar marcado na história do cinema. Dr. Hannibal Lecter, um médico canibal amarrado em uma camisa de força, preso numa estrutura de ferro que usavam para transportá-lo e usando uma máscara que cobria apenas a sua boca e nariz, como uma focinheira, como se ele, mesmo preso daquela forma, precisasse ter a sua boca tampada para impedi-lo de tentar arrancar a pele de alguém na mordida. Não é preciso que nada seja dito, a imagem fala por si só, o quanto todos tinham medo dele e como ele, mesmo naquela posição totalmente à mercê dos outros, ainda exalava poder e dominância sobre qualquer um no mesmo ambiente que ele. Em quarto lugar, Ghostface. A máscara inspirada no quadro The Scream, que é o nome do filme em inglês, traz um rosto fantasmagórico distorcido. Traduzindo, Ghostface é literalmente rosto de fantasma, então dá pra ver que é tudo muito simples. Mas não é porque é simples que é ruim. Longe disso. A máscara funciona muito bem e se destaca muito dos outros vilões dos slasher por ser uma máscara que já existia antes do filme. Ao procurar lugares para gravar o filme, a produção encontrou uma dessas máscaras à venda numa loja e imediatamente quiseram usar no filme. Eles tiveram um problema com os direitos, já que no início a empresa das máscaras queria mais dinheiro do que a produtora queria oferecer, mas eles chegaram a um acordo e ainda bem. Por mais que a arte conceitual de como seriam as máscaras seja bem assustador, isso com certeza teria um impacto no filme e não se encaixaria tão bem. Pânico tem um clima de comédia, um terror autoconsciente que zomba e subverte dos próprios clichês. A máscara é sinistra, é claro, mas também tem um tom cômico, com seus olhos caídos, aparentemente sempre tristes, enquanto a pessoa que a usa corre atrás de alguma pobre vítima com uma faca cheia de sangue. O fato dela ser, dentro do filme e na vida real, uma máscara fácil de ser encontrada, que não foi feita apenas pro filme, mas era algo que já existia antes, ajuda na sensação de que o assassino pode ser qualquer um, já que literalmente qualquer pessoa pode comprar uma numa loja de fantasias. Também traz a sensação de que os assassinos nunca vão parar de chegar, porque quando um deles for pego, é só outro usar o manto. Essa máscara logo ganhou espaço na memória coletiva dos fãs de terror e ficou marcada na história, merecidamente.
Em terceiro lugar, outro assassino que tem como seu nome de vilão a sua máscara, assim como o Ghostface. Leatherface é o assassino icônico de Massacre da Serra Elétrica. O seu nome traduz para rosto de couro, vindo do fato dele usar a pele de suas vítimas para criar a sua máscara, que ele usa para cobrir o rosto deformado. Pronto, tá aí o motivo desse cara merecer entrar no top 3. A máscara dele foi feita com pele humana das pessoas que ele matou antes de ir atrás de sua nova vítima. Completamente sinistro. E pra piorar, isso foi baseado em fatos reais. Também é sinistro como ele a usa, nunca totalmente alinhada com seu próprio rosto, toda costurada. Some isso ao fato dele correr atrás das vítimas com uma serra elétrica ligada e pronto. Um serial killer único e aterrorizante para os fãs. Em segundo lugar, Jason Voorhees, com a sua máscara de rock. Muitas listas, a maioria delas na verdade, coloca a máscara do Jason no top 1. E apesar de concordar com os argumentos, eu não acho que ela é a melhor máscara dos vilões de terror, mas eu já falo sobre isso. Jason só aparece no primeiro filme como uma visão. Ao contrário do que muitos pensam, ele não é o vilão desse filme. Na parte 2, ele aparece usando um saco para cobrir o seu rosto, e só na parte 3 ele ganhou a sua máscara, que ficou com ele pelo resto da franquia. E não teve nada glamuroso ou poético na forma que ele pegou a sua máscara pela primeira vez. Uma de suas vítimas a estava usando, e depois de matá-lo, ele a pegou e colocou em seu rosto. Pronto, foi simples e nada demais, mas se encaixa no tom da franquia. Se não fosse a máscara de hóquei, seria alguma outra, mas o fato de terem escolhido uma máscara típica de esportes diferencia o Jason de outros slashers. Antes, máscaras de hóquei não eram vendidas nas seções de horror das lojas de fantasia. Agora, todo Halloween, as máscaras desse jogo estampam as vitrines. É até difícil imaginar assistir um jogo onde os jogadores usam a máscara do Jason. Na verdade, isso resume bem. O que antes era uma máscara normal de hóquei, agora, e desde os anos 80, na verdade, é a máscara do Jason. Não dá pra ver um sem lembrar do outro. Porém, tem um bom motivo pra não ter dado ao Jason e a sua máscara de estimação o primeiro lugar nessa lista, e é porque eu acredito que a máscara de Michael Myers se funde ao seu personagem de forma que nenhuma outra faz nessa lista. A gente já andou falando bastante do Myers aqui no canal recentemente. No vídeo de análise que eu fiz, eu falei sobre a personalidade dele, ou a falta dela. E aqui entra a máscara dele, que merece o primeiro lugar nessa lista. A produção do filme sabia quem Myers era. Uma força sobrenatural, meio humano, meio puro mal, e queriam uma máscara que representasse isso. Que não tivesse expressões, que fosse pálida e sem emoções. Por isso, e pelo baixo orçamento, eles usaram uma máscara de Star Trek pintada de branco e aumentaram os buracos dos olhos e ficou extremamente original e assustadora. Myers nunca demonstra nenhum tipo de sentimento ou emoção. Ele não mata porque gosta disso, ou porque tem raiva, ou por qualquer outra coisa. Na verdade, não sabemos por que ele mata. A sua máscara, totalmente desprovida de qualquer expressão, ajuda a transmitir isso enquanto não entrega absolutamente nada sobre ele. Ele também nunca fala em nenhum dos filmes, o que contribui para a sensação de que não há nada por baixo daquela máscara. A máscara de hóquei e o Jason já se transformaram num personagem só. Como eu disse, você não pode ver um sem lembrar do outro e vice-versa. Porém, não existe um significado pro Jason estar usando uma máscara de hóquei. Já a do Michael Myers tem muito significado e ele consegue estampar logo de cara a falta de motivação, a falta de algo mais por dentro dele. Escolher a máscara de um personagem tão importante quanto o vilão, que na maioria das franquias é a única constante em todos os filmes, é um trabalho muito difícil, mas todos nessa lista conseguiram ter êxito nessa função. Porém, a escolha e confecção da máscara de Myers tem um toque a mais por conseguir se unir ao personagem de forma que um não exista sem o outro. Não dá pra separar os dois. A máscara faz parte dele, irremediavelmente. Mas e aí, você concorda com a minha lista? Acha que eu deixei algum mascarado de fora? Comenta aqui embaixo. Se viu o vídeo daqui, não esqueça de se inscrever no canal para receber os novos vídeos sobre terror. Eu vou deixar aqui do lado alguns outros vídeos de curiosidades como esse daqui que você pode gostar. Eu espero que você tenha gostado de ver essa lista. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo vídeo.